bem-vinda ao Café com Fé, nosso devocional que acontece aqui toda terça-feira, 8h47 da manhã. E hoje a gente vai falar sobre o poder de uma mulher determinada, onde está registrado em Mateus 15, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Se você está aqui pela primeira vez, às vezes veio procurando um conteúdo sobre moda, sobre vendas, aqui é o que mais tem. Porém, nessa live, apenas dessa semana, nesse Instagram aqui, a gente se encontra pro devocional, onde a gente vai meditar na palavra. Tudo bem com vocês? Tem muita gente nova chegando aqui. Obrigada por ter me esperado. Tava ali me arrumando para poder entrar. Eu vou pegar aqui o meu resumo. Se você quiser abrir aí Mateus 15, 21 para acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos falar sobre a mulher cananeia. E quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu espero muito poder contribuir, não só para sua loja, mas também para sua vida. E o Café com Fé é um nosso programa aqui semanal que já existe há 3 anos, um pouco mais de 3 anos, tá? Desde quando eu era lojista, desde quando eu tinha uma loja. Então, a gente se reúne aqui pra gente falar da fé, pra gente fortalecer a nossa vida espiritual. Isso pra mim é um pilar inegociável. É um dos meus valores e eu não acredito no sucesso completo de uma pessoa sem esse pilar estabelecido. Verdadeiramente eu não acredito. A gente tem que tomar muito cuidado com a aparência, né? Porque a gente vê na internet, às vezes a gente acha, nossa, olha, a pessoa é incrédula, a pessoa é isso, aquilo, e ela tem tudo. Então, não se engane com as aparências. Então, eu, de fato, não acredito. E isso também é uma direção do próprio Deus. Eu não queria fazer o Café com Fé, pra quem não sabe. Então, eu tô aqui pra aprender tanto quanto vocês. Também não tenho nenhum cargo na igreja, sou só uma apaixonada pelo Senhor Jesus. Não vamos aqui ficar falando da sua placa. Isso pra mim não importa qual é a sua religião. Se você acredita no Senhor Jesus, então aqui é o seu lugar. E até quem não acredita, né? Porque a obra é dele, quem faz, quem convence é ele. Então nós vamos fazer aqui uma oração breve para o Senhor Jesus falar conosco. E tem nos edificado. Quem sempre acompanha aqui o Café com Fé, manda aqui, às vezes no Café com Fé, às vezes o pessoal fica calado aqui, fica um silêncio, todo mundo prestando atenção. Então eu quero te conhecer, manda aqui de onde você é. Opa! Se você está aqui pela primeira vez, se você já participa sempre aqui do Café com Fé, se tem te ajudado, né? Se Deus tem falado com você, manda aqui pra gente nos comentários. Então, bem-vinda, Tati. Segunda vez por aqui. Sou do interior de Minas. Nastácia, bem-vinda! Primeira vez de Borborema, São Paulo. Silvinha, bem-vinda. Estefânia, quase xará. Meu é Maiara Stephanie. Usa o Sayonara aqui, que é o meu segundo sobrenome, né? Terceiro nome. Bem-vinda. Sou de Jaguaribe, Dalcivânia, bem-vinda. Estou aqui pela primeira vez. Sou de Belém. Ana, bem-vinda. Uau, quanta gente pela primeira vez. Val, pela primeira vez. Gente, que top. Estou aqui há poucos dias, sou de Vitória. Curitiba, que cidade linda, hein? Adoro, já fui uma vez. Primeira vez. Gente, que bacana. Tem muita gente chegando aqui agora. Picos, Piauí. Que show, Brasilzão todo aqui. Sou de Santa Cruz, Pernambuco. Vai chegar muita lojista agora, né? Porque a gente vai começar uma campanha aqui de vendas, né? Então a gente tá impulsionando bastante o tráfego e é uma benção, né? Porque muitas pessoas chegam aqui achando que a solução pra vida é as vendas. E pá, ela para aqui no Café com Fé e vê que é muito mais que isso, né? Eu acho lindo o trabalhar de Deus. E se você entrou aqui desanimada, glorifica o nome dele, tá? Porque ele tá usando um canal específico. Claro que todas as pessoas, eu sei que tem gente que nem é lojista aqui. Tem pessoas que eram clientes da loja, quando eu tinha loja, que continuam aqui por conta do Café com Fé. Tem homens aqui, não sei se tem homens aqui nessa live, que entram, então a palavra de Deus não tem fronteira, né? Mas o cuidado dele com vocês, lojistas, né?
de fato é de se agradecer muito, porque ele é muito detalhista e ele vê a necessidade de cada um. E a forma como chama a nossa atenção nele, né, é encantadora. Então vamos fazer uma oração pra gente começar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos aqui pelo privilégio. O Senhor é tão detalhista e às vezes a gente presta atenção nos detalhes que não devem. O Senhor está chamando a nossa atenção para olhar para o alto e buscar do céu o socorro, a força que vem do Senhor. Isso, por palavras, parece fácil, é simples, mas não é. Por isso nós estamos aqui humildemente para ouvir a tua voz. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, que o Senhor venha nos diminuir, para que o Senhor venha crescer em nós. Que o Senhor venha revelar a tua vontade, o teu querer. E que aqui não seja só mais uma live, que seja de fato um momento de transformação. Que uma palavra que o Senhor venha dizer aqui venha impactar a vida dessa pessoa, venha penetrar no mais íntimo com o teu poder, com o teu fogo. E venha nos convencer daquilo que nós precisamos ser convencidos. Nós necessitamos do Senhor e não queremos viver na força do nosso braço. Eu reconheço que muitas das vezes a gente faz na força do nosso braço. Muitas das vezes a gente vai pro lado que não deveria, porque a gente está ansioso, porque a gente está preocupado e porque a gente quer resolver rápido, e muitas das vezes não é por aí. E eu peço perdão ao Senhor, que a tua misericórdia, a tua paciência venha descer sobre nós. Venha nos moldar como um vaso de barro em tuas mãos. Quebra o nosso orgulho, arrogância, prepotência. Que os frutos do Senhor possam ser moldados em nós nessa manhã. E à medida pelo qual o Senhor vai falando conosco, os anjos do Senhor venham trabalhar, nos libertando do nosso eu, da nossa natureza podre. Porque nós nascemos de uma natureza pecaminosa. E eu não quero voltar para o jardim do Éden, onde aquele pecado começou, aquele jardim que foi destruído. Nós queremos voltar para o jardim que o Senhor preparou para nós. Queremos voltar à inocência, queremos voltar ao plano original do Senhor para as nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor venha interceder por nós em oração, coloca as palavras certas na nossa boca, porque nós não sabemos nem pedir, a gente não sabe nem orar. Então tenha misericórdia de nós. E eu levanto essa palavra, daqui saia espírito e vida, Senhor, para nós. Senta aqui nessa cadeira, eu convido, invoco o nome do Senhor sobre nós. Que a nossa religiosidade venha cair por terra nesse momento. E que o verdadeiro evangelho venha ser revelado para nós, de esperança, de paz, de guerra, de batalha, de força, de coragem, de ousadia. E que os teus 7 espíritos venham descer sobre nós, nos envolvendo. E que haja o sobrenatural aqui nessa manhã. Que haja testemunhos de cura. É o que eu declaro para cada pessoa que aqui está. E se tem algum nome aqui que deve ser honrado e glorificado, é apenas o do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E aí, gente, vamos lá então. Essa história que é tão forte e nos ensina, que é da mulher cananeia. Eu vou ler aqui, depois a gente comenta. Eu fiz umas anotações aqui hoje pela manhã sobre os pontos mais fortes dessa história que o Senhor Jesus deixou registrado pra gente aprender com ela. Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali para as partes de Tiro e de Sidom, eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha, ela está miseravelmente endemoniada. Seguinte, essa mulher cananeia, tá escrito aqui no título, era uma mulher de um povo amaldiçoado. Jesus, ele veio para os judeus, ele veio para os filhos, tinha aqueles que eram fruto de maldição e que não queriam saber nada de Deus e que proferiram outros deuses, mas tinha aqueles que tinham aparência de santo, mas que de santo não tinha nada. O povo do próprio Senhor, o povo do próprio Deus, os judeus, não receberam Jesus. Então quem conhece aqui, né, a Bíblia, assim, esse pedaço do Novo Testamento, onde Jesus mostra o nascimento de Jesus e a caminhada dele para falar do Evangelho, para falar da salvação, para falar do Espírito Santo, para falar do quão poderoso era aquilo que ele ia viver, o porquê que ele estava aqui.
para dar exemplo de servidão. E eu acho tão lindo que quando Jesus, antes dele subir aos céus, ele teve uma atitude que a gente tem muito que aprender. Ele lavou os pés dos discípulos. E Pedro falou assim, o senhor não vai lavar meus pés. E ele falou, então se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque eu quero deixar um legado aqui. Sirvam uns aos outros. Porque a coisa que o Senhor Jesus nos deu direção aqui é pra gente fazer discípulos, pra gente se render aos pés dele e ser imitador dele, seguir os passos. A gente não vai ser igual, mas ele disse que obras maiores poderíamos fazer se a gente acreditasse e agisse conforme a palavra, seguisse ele. Então, ele foi muito humilhado, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Então, se o Rei da Glória, ele foi rejeitado, ele foi criticado pelos próprios irmãos de dentro de casa, né, os outros filhos de Maria, quem somos nós para não sermos? Então, a gente não pode se surpreender com as batalhas, né, que surgem. É claro que não é bom, mas que a gente não caia numa derrota, que a gente não entregue os pontos por conta disso, porque o próprio Senhor Jesus já avisou que no mundo a gente teria aflições. Inclusive, ele estava saindo aqui de uma caminhada onde os fariseus religiosos, conhecedores da letra, quem conhece, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta a gente conhecer os versículos. Não adianta a gente falar o Senhor é meu pastor e nada me faltará e não viver o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente não revolta, se a gente não usa a fé, se a gente não tem a blindagem do céu, se a gente não busca a comunhão, se a gente não busca o selo do Espírito Santo, tem gente que nem sabe, né, o que é o batismo com o Espírito Santo. E tá tudo bem, Deus está querendo plantar em nós curiosidade, que quem não sabe, quem acha que o Espírito Santo já desce a partir do momento que você desce nas águas, e às vezes você fica curiosa aqui, eu aprendi assim, e que então saia dessa live e que a gente tenha curiosidade de ir lá na palavra, de perguntar, assim como os discípulos faziam, Senhor, explica a gente essa parábola. E ele falava em mistério, porque não era para todo mundo, era só para quem tivesse interesse, demonstrasse esse interesse. E aqui ele era muito questionado por atitudes, por leis mosaicas, e que essas pessoas, elas modificavam as leis e enganavam o povo. E era cego guiando cego. E Jesus confrontava muito esses religiosos. E ele era rejeitado. Inclusive, se você for ler o início de Mateus 15, falaram com ele assim, olha, por que seus discípulos não lavam as mãos? Então, é umas perguntas que não faz diferença no reino dos céus. Então, é umas críticas, assim, entre pessoas da própria fé. Ah, por que fulano só usa saia? Por que fulano só usa calça? É um tipo de discussão, cada um vai na sua fé, que não movimenta nada em relação ao reino de Deus. Porque é sobre o que nós somos por dentro, não é sobre o que a gente é por fora. Não é à toa que chegaram para Jesus e falaram com ele, seus discípulos não lavam as mãos para comer. Por quê? Querendo pegar Jesus em uma lei. E ele, cara, vocês são muito hipócritas. Vocês estão preocupados com isso? E a lei de Deus fala para honrar pai e mãe. E vocês desfazem a lei de honrar pai e mãe. Vocês colocam as próprias leis de vocês, invalidando assim a lei do próprio Deus. Não tem problema comer com a mão suja, porque o que mata é o que sai de dentro, que é a palavra que sai de dentro que mata as pessoas. É o que está aqui dentro do coração, que sai da boca que mata. Não o que entra, porque o que entra vai pro ralo, porque Pedro ainda perguntou, Senhor, explica a gente o que é isso. Explica, aí ele falou, o que vocês comem vai pro esgoto, mas o que sai não tem como voltar, pode matar uma pessoa. E esse povo tá preocupado se eu tô lavando as mãos. Então Jesus se posicionava quando tinha que se posicionar, e ele não veio para se encaixar na doutrina de homens. Ele veio para impor a doutrina do reino dos céus. Quem quiser seguir, pega a cruz e segue. Então ele não ficava tentando moldar a palavra para ver se alguém aceitava. Porque ali nesse momento ele detestava a humildade, que é um dos princípios da vida com ele. Porque ele só tem como trabalhar em quem se aquebranta, em quem reconhece que erra, em quem reconhece que precisa aprender e que depende dele. Mas esse povo vinha já impondo. Não é assim. E nos dias de hoje não é diferente, não. Então você vai falar, a gente conversa alguma coisa sobre a fé da palavra e vem a religião, não, eu aprendi assim, não, você tá errado, em uma discussão, quando
somos todos membros de um só corpo que tem que levar a nossa alma até o reino de Deus, a salvação da vida eterna e conduzir outras pessoas através do nosso testemunho. Então Jesus, depois dessa discussão aqui, que ele confrontou, porque para seguir Jesus tem que ter coragem, porque muitas das vezes a gente vai ter que falar o que o outro não quer ouvir. E às vezes a gente deixa de falar para não machucar, né, o outro, ou deixa de falar a verdade da palavra, ou tem vergonha de fazer uma live, ou tem vergonha de assumir Jesus por conta do que o outro vai falar. Mas essa ousadia é, né, o próprio Deus que planta dentro de nós. Gente, eu acho que vai travar aqui a tela só um segundinho, porque eu vou colocar meu telefone na lua, no Não Perturbe, porque eu tenho certeza que ele vai tocar daqui a pouco. Peraí. Pronto, voltou. E aí, então, ele passou numa estrada, saindo dali daquele local, ele foi caminhando com os discípulos e ele passou nessa terra de Tiro e Sidom, onde essa mulher cananeia morava. E essa mulher cananeia, ela ouviu falar do poder de libertação, de cura, de transformação do Senhor Jesus. E mesmo ela sendo de um povo amaldiçoado, mesmo ela sendo de um povo excluído, de um povo que de gerações rejeitou a Deus e já estava amaldiçoado, essa mulher, ela saiu de casa decidida a buscar a cura, decidida a buscar a solução. E Deus é tão maravilhoso que ele deu para as mulheres, né, o dom do discernimento. Eu tenho falado aqui ultimamente no Café com Fé que lá no início de tudo, ele colocou Eva contra a serpente, inimigo da serpente. Então, deu esse poder para a mulher de sentir o faro de longe do perigo chegando na sua casa. Não é à toa que mulher, a gente já fala, né? Mulher às vezes percebe mais do que o homem as coisas que estão acontecendo, consegue ver que às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas é o próprio Deus dando esse discernimento. Mas que a gente possa buscar para saber usar e perceber de fato o perigo chegando na nossa casa. E essa mulher, ela teve discernimento porque aqui fala que ela foi atrás de Jesus pedindo misericórdia. E falando que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Ela sabia com quem ela estava lutando. E muitas das vezes a gente vai na força do nosso braço, vai na hora que não tinha que ir, ou deixa de ir quando tinha que ir, não sabe qual é a guerra que a gente está lutando. E às vezes a gente tá tão na carne que não consegue discernir a voz de Deus. E se frustra e vai dando um murro em ponta de faca. Essa mulher aqui, ela primeiro tentou chamar a atenção de Jesus falando com os discípulos. Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Deus não quer, e ele sabe, Jesus, que ele não quer que a gente chegue com uma capa diante dele. Ele sabia que essa não era a fé daquela mulher, assim, essa mulher, ela não falava dessa forma. Ele estava olhando o coração e ele só queria que ela se apresentasse da forma como ela era de verdade. E ele continuou andando na frente e ele não parou. E quantos param na primeira oração? Quantos param na primeira live? Quantos param na primeira tentativa de venda? Porque se frustrou naquele momento. Como se parar no tempo fosse resolver ou acelerar, né? Alguma coisa. E isso mostra o quanto falta em nós mais discernimento, mais busca, mais comunhão, mais raízes espirituais para a gente sustentar, suportar os desafios, para que de fato o Senhor seja o Senhor da nossa vida e Ele vá adiante de nós. Porque muitas das vezes a gente toma o volante na mão dele e a gente quer ir de teimosia assumir o controle. E vive uma falsa espiritualidade, tipo, eu tô vivendo o que Deus quer. Minha vida tá do jeito que Deus quer. Não, é para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Será, no fundo da nossa alma, será que a gente perguntou para Ele e realmente se humilhou, se rendeu? Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não sei qual guerra eu tô lutando, contra quem, e me revela se eu preciso mudar, se eu preciso ser transformada, se tem alguma coisa que eu tô deixando de buscar, de agir, de ser. Então são orações que Deus, Ele, poxa, ela tá me pedindo, eu não vou dar, eu vou tentar, vou usar alguém, mas agora ela tá me pedindo.
Então eu vou trazer mais clareza pra ela, porque agora eu vejo o que ela quer. Ela tá demonstrando uma atitude de interesse. Então, eis que essa mulher cananeia saiu daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente demoniada. Mas ele não o respondeu com palavras. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando de trás de nós. Essa mulher, ela não se preocupou se tinha alguém falando mal dela, porque tinha, e estão falando mal de você. Estão falando mal de nós. Estão. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Mas ela saiu de casa decidida. O quanto você levantou hoje decidida. E, gente, não é uma palavra de motivação, não. Porque a motivação, ela vai passar. A gente tem que saber qual que é a nossa missão aqui nessa terra. Nós viemos aqui por um propósito. Deus não fez ninguém à toa. Ele nos trouxe até aqui pra gente viver a realidade do céu aqui. Quem tá pagando o preço da destruição de novo é porque alguma brecha tá dando. E Deus tá ensinando. Porque no erro ele vai nos moldando. Não é por aí, sai dessa rota. Mas muitas das vezes a gente não quer ouvir. Quer insistir em fazer na força do nosso braço. E é como se a gente estivesse fechando a porta na cara de Deus, falando: eu não quero esse milagre. Desculpa, eu não quero. Decisão. Nós estávamos falando ontem no Café com Fé BH. Depois alguém coloca aqui pra mim. Café com Fé BH é um Instagram de devocional, onde a gente estava falando sobre Gideão lá. O espírito de revolta desse homem. Agrada a Deus o espírito de revolta. Eu tô pagando um preço de novo que não era para ser pago, porque não foi isso que Deus prometeu. Então, eu vou em busca do milagre. Quem quer viver o verdadeiro milagre não se importa com o que os outros falam. Não se move pela aceitação. E eu sei que a gente quer ser valorizado, a gente quer ser reconhecido, mas isso não pode nos mover, porque isso nós vamos nos paralisar. Por isso que eu comecei aqui a live falando que se quem não tem raízes espirituais não vai suportar. E Deus está permitindo situações para que a gente fique mais sensível à voz dele. E que nessa situação que a gente está vivendo, a gente deixa ele nos amassar, nos prensar, para que o verdadeiro azeite, o mais puro azeite de nós seja extraído e através dessa transformação a gente possa glorificar o nome dele. Essa é a missão, independente do que você tá vivendo. E ajude outras pessoas que passam pelo mesmo que a gente está vivendo hoje e que vão passar. E existem milhares de pessoas estão morrendo sem Jesus. A gente, será que não se importa com isso? Isso não é uma causa, um motivo pelo qual a gente deve quebrantar o nosso eu, a nossa vontade e buscar mais essa luz, mesmo sem vontade, que eu sei que às vezes a gente não tem vontade, né, de dobrar o joelho, é tanta coisa pra fazer, tá corrido, a gente, né, faz uma oração rápida, ou vai abrir a Bíblia, quer ter sono? Abre a Bíblia pra ler, né? Aí vem aquele sono na hora, mas você pega o celular, você desperta. E olha, cadê o contraste? Olha esse discernimento que a gente precisa ter. Opa, alguma coisa eu tô precisando vigiar. Eu tava lendo aqui, acho que em Marcos, a importância da vigilância. Porque a gente não sabe. Eu vou colocar uma roupa do Café com Fé aqui. Café com Fé BH. A gente não sabe a hora que o noivo vai vir buscar a sua noiva. Café com Fé BH. Vou deixar fixado aqui, tá? E aí, essa mulher saiu de casa decidida. E os discípulos já estavam falando dela. Ou seja, Deus quis mostrar aqui pra gente o poder da perseverança. Da perseverança. O poder da revolta, o poder da ação da fé. Essa mulher, ela não tava no propósito, ela tava fora do propósito. Ela não fazia parte. Mas ela foi colocada uma cadeira na mesa para ela. Por conta da perseverança, por conta da fé. Você vai entender aqui. Mas
Mas ele não respondeu, e os discípulos, chegando a ele, rogavam, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Essa mulher cala a boca, não tá o que tá falando. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não tô aqui por conta de você. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você faz parte de um povo amaldiçoado. Se a gente ouve isso hoje de alguém, acabou. A gente guarda mágoa pro resto da vida da pessoa. A gente acha que muitas das vezes a verdade, ela corta, mas ela é cirúrgica. Tem o poder de mudar e transformar, né, a vida de uma pessoa. E o Senhor Jesus, ele só falava a verdade. E ela dói muitas das vezes. E ninguém quer ouvir que tá errado, ninguém quer ouvir que a culpa é nossa. E essa mulher ouviu Jesus virando para ela falando: eu não fui enviado senão para a casa de Israel. Então ela poderia ter baixado a cabeça e ido embora. Ai, Jesus esqueceu de mim. Jesus não quer saber de mim. Eu sou um erro. Eu sou uma excluída. Mas era ali um posicionamento até para ver o quanto de fato essa mulher tinha fé. Nós vamos ser testados na nossa fé. A gente vai ser provado no fogo. Mas não para ele. Não porque ele tem crise de identidade. Quem tem crise de identidade é o ser humano quando ele não sabe quem é. Porque há poder dentro de nós e a gente não tá sabendo usar. A gente tá clamando por algumas coisas. Eu imagino Jesus. Eu, na época de adolescente, ficava buscando por namoros, pessoas ali. Senhor, faz fulano separar. Senhor, é o homem da minha vida. Eu imagino ele rindo lá do alto. Gente, essa menina não sabe o que ela tá pedindo. Não sabe o que tá pedindo, porque o Criador sabe o que é melhor para nós. Mas são nessas horas aí de dificuldade que a gente mostra de fato em quem a gente crê. Se é nele ou na força do nosso braço. Então, são momentos em que ele traz essa reflexão pra gente. E aí Jesus falou pra ela e ela... Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Se humilhou. Quanta gente tem se humilhado na presença dele? Senhor, me ajuda. Eu não sei como, mas o Senhor o sabe. E eu confio em Ti. E eu tô aqui, me rendendo. Mas tô agindo também. Que também não é só sobre se render, né? Só sobre chorar. É sobre orar e agir. Essa mulher saiu de casa atrás dele. O quanto nós estamos indo atrás dele e também indo atrás do milagre. Provocando o milagre. Porque falta forças nessa hora, né? Falta força. Vontade que tenha de jogar tudo, né, pro alto. Sair andando sozinha. Dá uma vontade louca e maluca, né? Eu imagino Jesus assim, cara, tão paciente, mas eu imagino, gente, que povo incrédulo. Nossa, ele poderia ter pensado que tô trabalhando em vão. Mas ele sabia que ele cria. Ele sabe o poder do Pai. Porque pensa, Jesus trabalhando, cura. E o povo só chegava pra ele pra reclamar, pra criticar, pra querer matar ele, pra querer prender ele. E se fosse nós, né? Eu falo por mim. Eu tinha falado: Senhor, não tá adiantando. Eu tô trabalhando e sem esforço. Mas há poder na perseverança. Se a gente de fato crê, se tem um motivo, gente, se tem um propósito, você vai suportar até o fim. E não vai viver o dia de amanhã, vai viver o dia de hoje. Eu tenho visto quanto isso é importante. Às vezes eu levanto. Hoje mesmo pela manhã eu levantei, tava conversando com meu marido. Nossa, sábado eu tenho que fazer isso. Nossa, sexta eu tenho que fazer isso. Opa! Eu não vou viver o dia de amanhã, eu vou viver o dia de hoje. O que eu preciso fazer hoje? Porque a gente viver o dia de amanhã, o quanto nos faz mal, corrói a gente por dentro. Eu sei o que é, eu tenho vivido isso na pele. Mas a gente precisa... Opa, acorda, desperta, vamos viver o dia de hoje. Vamos viver o dia de hoje, porque viver o dia de amanhã nem chegou. Eu nem sei se o dia de amanhã vai chegar.
Não posso fazer nada ainda pelo dia de amanhã. Eu tô plantando para colher sim amanhã, se Deus quiser. Mas o que tem que fazer hoje, eu estou fazendo hoje. Porque o que eu estou fazendo hoje vai refletir lá na frente. Ele, porém, respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Caramba, olha o que Jesus falou para essa mulher. Você não tá... você não faz parte aqui. Eu até fiz umas anotações, ó. O nome dela não tava na lista. O seu nome não tá na lista. Não é bom eu tirar do pão de quem tá na lista pra dar pra quem não tá na lista. Não posso... Não é bom eu fazer isso. E aí essa mulher foi humilde. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Os tópicos que eu escrevi aqui. Ela tentou clamar com os judeus, mas Jesus não ouviu, pois ele quer a nossa verdade através das atitudes. Primeiro, ela saiu de casa decidida. Segundo, ela tinha discernimento contra o que ela estava lutando. Muitas das vezes a sua guerra é espiritual e você não vai vencer ela na força do seu braço. Você vai vencer com o auxílio, com a espada da fé. Ela não se preocupou com a vergonha e nem com a opinião dos outros. Cheguei aqui na parte, ó. Como eu vou tirar o pão de quem está no propósito e entregar para alguém que não está no propósito? E ela disse: uma migalha, para quem sabe o que carrega, é mais valioso do que um pedaço de pão para quem não sabe o que tem. Porque na hora que ela falou isso, na hora que ele falou, Jesus falou para ela, não é bom tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos, para dar para o povo amaldiçoado. Essa mulher foi tão humilde, tão aquebrantada, e ela saiu tão decidida, com tanta fé, crendo muito no poder, e mesmo sendo rejeitada, sendo confrontada ali, ela não desistiu, ela não esmoreceu, e ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Ou seja, eu sei o valor de uma migalha. Quem dirá de um pão? Uma migalha é suficiente. Quem não é fiel no pouco, quem não valoriza o pouco, não vai ser colocado sobre muito. Porque tem gente passando coisa pior do que a gente. Eu tô com um tio que sofreu um tio meu de segundo grau. E acho que ele sofreu umas 3 paradas cardíacas. Ele não fala mais, ele não mexe mais. O sonho dele poderia ser estar no meu lugar trabalhando igual eu tô trabalhando. E às vezes a gente reclama que tá trabalhando demais. Então e se a gente for ver o que realmente as pessoas estão sofrendo, padecendo, né? A gente vai reclamar menos. Eu sei que é impossível 100% a gente não reclamar. Nós temos essa veia ainda. Nós temos essa veia. Nós não somos perfeitos. Eu sei que mesmo com defeito, mas que a gente possa reconhecer tudo que ele tem feito de bom e tudo que a gente já superou para nos trazer até aqui. Então não pode ser esse gigante que vai nos derrubar, porque não vai resolver, porque a gente está tratando a causa e não a raiz das coisas, que muitas das vezes é espiritual. Essa mulher, ela viu que era espiritual, ela falou: a minha filha está miseravelmente endemoniada, eu não aceito isso. E eu já até imagino os demônios na filha dela: ó, vamos juntar as trouxas, que essa mulher não tá de brincadeira não. Essa mulher tá de brincadeira não. E o inferno só vai entrar na vida de quem permite. Porque Deus dá pra gente o poder pra gente confrontar e falar: aqui na minha casa não. Aqui não, eu não aceito, eu vou me revoltar. Eu posso estar vivendo isso, mas isso que eu estou vivendo vai ser transformado num grande testemunho. Aonde que era pra ser a minha derrota, vai ser dupla honra. Porque eu não luto por mim mesma. Quem luta por mim garantiu. E essas palavras, eu ajo ela, não só falo. Eu declaro, como Jesus estava falando, o poder do que sai da nossa boca. Que o que mata não é o que entra, é o que sai. E o que sai também pode matar os nossos inimigos, o que está agindo na nossa casa. Então, o poder da declaração junto com o poder da ação e a aliança com o Eterno, que é uma aliança infinita. É uma parceria. Se a gente for ler lá Efésios 5, onde Paulo ele deixa pra gente sobre o exemplo do que é o casamento. O que é o casamento?
sobre o homem e a mulher se completam, ambos são importantes dentro de casa. O quanto o homem, né, protege, a mulher cuida, enquanto a mulher auxilia, enquanto os dois contribuem e seguem como uma só carne. Então, Jesus, ele quer ser uma só carne com a gente. Mas a nossa natureza impede ele de agir, a nossa descrença, falta de fé. Porque a gente pode falar que tem fé. Se você for ler aqui em Mateus 15, versículo 8, tá falando assim, ó. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa mulher estava valorizando o pouco, porque os filhos não valorizavam pão. O povo do deserto não valorizou o maná. Reclamou. Deus mandou maná. Todo dia ele mandava o suficiente para aquele dia. Tinha gente que queria guardar, e quem queria guardar, o pão apodrecia. Falta de fé. Eu falei e é isso. Então, se a gente crê de verdade, a gente vai obedecer. Muitos dos filhos não valorizaram a mesa com o pão, mas aquela mulher valorizou a migalha. E aí, Jesus se rendeu. E a expressão de vermelho tá aqui, ó. Ó, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Que humildade. Que sabedoria. Você, mesmo não sendo uma escolhida, consegue valorizar o poder que está sobre mim, que veio para trazer a libertação para esse povo. Você ouviu falar de mim, você acreditou. E uma migalha, você crê que é suficiente. Tá valorizando o pouco, que é muito. E tem muita gente que não valoriza muito, então o que adianta? O que adianta ter o muito e não valorizar? E tem muito dentro de nós. Tem muito, só que a gente prefere usar contra a fé. E essa mulher ficou registrada na palavra. Grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu deseja. Você perseverou, você lutou, você confessou, você se humilhou. Você não ficou preocupado com o que os outros estavam falando. E já estavam falando dela lá na frente. Ela não tinha nem chegado, ela estava correndo atrás. Ela veio atrás correndo e lá na frente já estavam falando dela. Porque é assim que Deus vê. A gente tá vindo, às vezes a gente não tá vendo. Mas lá na frente já estão comentando o nosso nome. Lá na frente já estão nos percebendo. E a gente vai conseguir enxergar isso se a gente não desistir. Porque ela chegou até de Jesus. Ela não parou. Nem na primeira fala dele, nem na segunda fala dele. E quantas de nós paramos? E eu sei que dói, né? Cada um sabe o problema que vive. Mas ninguém vai viver um problema maior do que pode suportar. Não, ele não é injusto. Ele vai permitir até onde você pode suportar. Mas isso é para curar. Quando ele foi curar um cego de nascença, os discípulos chegaram para ele e falaram assim: quem pecou? O pai ou a mãe? Ele falou: ninguém pecou. Isso é para a glória de Deus. Ele nasceu assim para o nome de Deus ser glorificado. Hoje, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele já tinha falado com Maria. Maria? Com Marta. Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Marta já tinha ido falar com Jesus que o irmão dela estava doente. Ai, gente, esqueci o nome dele. Da pedra. Lázaro. Lázaro era muito amigo de Jesus. E Jesus não foi na mesma hora. Jesus não foi na mesma hora que Marta foi lá. Vem, Jesus. Lázaro tá doente, ele tá muito doente. Jesus esperou a hora certa, porque ele sabe o que faz. Porque ele não é uma pessoa, ele não é... Jesus, Deus é Espírito, Jesus é Espírito, e ele não é para ser compreendido. Não vão buscar compreender, não. O como é com ele. Não é, ele é um mistério, e ele vai revelando aos poucos a cada coração à medida pelo qual nós nos lançamos. Tem muito ouro, muito mistério que ele quer revelar para dentro do nosso ser. Mas vai depender do tanto que a gente está disposto a mergulhar. E quanto mais a gente mergulhar,
mais levantes vão vir sobre a nossa vida, mas vai valer muito a pena. Então, quando Jesus ele foi, Lázaro já estava morto. E o povo falando com ele, mas Lázaro já está morto, ele. Isso é para a glória de Deus. Isso que está acontecendo é para a glória de Deus. E quando a Marta viu ele, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aí depois ela chegou de novo. Senhor. E ele falou, tira a pedra. Tirem a pedra. Precisa dar. É uma parceria. Eu não vou fazer nada sozinho. Eu faço o sobrenatural. O natural é com vocês. Eu já liberei, mas vocês precisam agir. Nós vamos juntos. E que seja pra minha honra. Porque se for pro seu bel prazer, tá pedindo em vão. Se for só pra massagear o ego, pro seu benefício próprio. E, gente, as pessoas estão nos observando o tempo inteiro. Por mais que elas não falem, elas estão nos observando. A gente não tá passando despercebido. Principalmente quem fala que é filho de Deus e quem coloca na bio filho do Deus vivo. Isso é um peso, você não tem noção. Quando alguém chega pra mim e fala, você é uma inspiração pra mim. Eu entrei no curso por conta que eu vi Deus em você. Gente, me dá até uma dor de barriga. Que responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande carregar o nome de Jesus. Porque um escândalo, minha amiga, muitas ovelhas se afastam dele. Ele fala, é melhor você pendurar uma âncora no seu pescoço e se lançar no meio do mar do que escandalizar meu nome, hein? E será que nós estamos honrando o nome dele ou estamos escandalizando o nome dele? A gente está trazendo almas para Jesus através das nossas atitudes, não pelos problemas que a gente passa. Porque vão vir, as pessoas vão falar, cadê o seu Deus? Vão vir, cadê o seu Deus? A gente precisa perseverar. No momento certo, a glória vai chegar. Porque problema todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar por problema. Mas é sobre as nossas atitudes em relação ao problema. Se for pra mim ser de Deus assim, eu prefiro não ser de Deus. Nossa, pessoa chata, pessoa que só reclama. Pessoa que tudo tá ruim pra ela. Você já viu que tem aquelas pessoas que mandam mensagem, a gente nem abre na hora pra o dia não ficar ruim? Tem gente que manda mensagem que a gente fala, nossa, eu vou abrir agora não, porque eu tenho tanta coisa pra fazer que já vai minar minha energia. Ontem eu fiz uma live com uma aluna, né? Todo mundo saiu de lá contagiante pela energia dela, alegre, né? Divertida. E a energia, isso transfere, né? É uma coisa que passa. E aí, Jesus falou, tirem a pedra. E Marta falou, Senhor, mas já tá cheirando mal, tem 4 dias. Marta, mas eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Tem hora que Deus tem que falar mais forte com a gente mesmo. Mas eu já não te falei. Porque a gente insiste em não acreditar. Muitas vezes a gente entra num estado de vitimismo. E a gente vai ficando pra depois. Porque Deus, ele conta com pessoas corajosas. Ele ajuda os fracos. Ele tem muita misericórdia. Mas ele não pode contar com essas pessoas. Porque é uma batalha que a gente tá vivendo. Não pode contar com elas. Ó, Gideão. Ficou 300. Covardes, tímidos, voltaram. Ele não tá fazendo acepção de pessoas. São escolhas. Eu preciso contar com valentes. Não é à toa que ele falou com Josué. Seja forte e corajoso. Ninguém vai te resistir todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, serei com você. Não te desampararei, não te deixarei. Então, somente seja forte e corajoso. Lindo falar isso, né? Mas na prática? Na prática, ser forte e corajoso é fazer o que tem que ser feito sem vontade. Muitas das vezes. Crendo que já alcançou. Tomando posse do que vem. Movido por um motivo, movido por um propósito. Movido por um sentido. Porque se não houver, vai desistir. Mas vai desistir do quê? Da sua própria vida. E depois vai começar de novo. Um novo desafio. E tudo vai ter desafio. E a gente vai repetir as mesmas crenças em qualquer coisa que a gente fizer e aonde a gente estiver. Se a gente não reprogramar, não parar e reconhecer que precisa de ajuda. Precisa ser moldado. E eu reconheço que eu preciso de muita ajuda. Eu tenho que mudar, gente, tanta coisa, você tem noção. Tem noção. E Deus tá me mostrando e com paciência. Ok, eu sou essa pessoa aqui. O que eu posso fazer? Eu vou conseguir, eu vou alcançar. Mas tem gente que não acha que vai conseguir. Tem gente que não acha que vai alcançar. E não acha que pode. Então, não tem o que se fazer. Porque Deus não vai obrigar ninguém a fazer nada, a viver nada. Tá disponível. E quem for forte, corajoso, valente, quem se revoltar, espírito de revolta e fé, isso chama a atenção de Deus. Eu não aceito isso que eu tô vivendo. E eu também não aceito ser quem eu tava sendo, não. Primeiro ponto é reconhecer
não aceitar quem está sendo, e que Deus vai ajudar a gente. Ele ama as pessoas que ele não consegue, ninguém consegue resistir a um coração aquebrantado. Por mais que a gente seja orgulhoso, se chega uma pessoa pra gente, me ajuda então. Às vezes você tá falando com a pessoa, apontando o dedo, é por conta disso, é disso, você errou, você... Tá bom, mas então, como que você pode me ajudar? Às vezes você fica até engasga, né? Não sei como eu posso te ajudar, não. Eu preciso de ajuda. E às vezes você fica sem fala. Então ele não resiste a um coração aquebrantado, que reconhece que precisa de ajuda. E aí, deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui, ó. Tenho mergulhado na palavra. Tem sido maravilhoso. Minha visão tem mudado bastante. Eu mesma entrei no curso por grande inspiração. A sua pessoa, grande mulher de Deus. Eu não sou uma grande mulher de Deus. Grande é Ele. Não sou. Sou nada, meu Deus. Misericórdia de mim. Deus abençoe hoje. Amém. Deus abençoe também. Tô muito aliviada. Então, olha o poder também, né, Jô? Você tá aliviada aqui. E o poder da palavra dele, né? Sabe o que ele falou? Que a palavra dele jamais voltaria vazia para ele. E nós oramos. Ore antes de sair de casa. Ore para ler a palavra. E nós oramos para que ele descesse, que ele falasse com a gente. E a palavra dele sai como um fogo e penetra no coração daquele que precisa que reconhece que precisa de acolhimento. Então, muitas das vezes, tá precisando andar com essas pessoas, né? Tá precisando ouvir mais a palavra, buscar em primeiro lugar o reino dele, focar, ter mais tempo com ele, tenha mais tempo com ele, ainda que você não veja na hora o resultado. Você já viu a história do homem o homem cego que ele curou? E ele fez lama no chão, passou nos olhos do homem cego e falou assim: agora você vai lá pro tanque de Siloé e vai lavar o rosto. Tem a nossa parte, tem a nossa ação. Jesus não poderia ter soprado e aberto o olho dele ali na hora? Enxerga aí. Claro que poderia. Mas ali a fé dele também estava sendo moldada, estava em prática. Porque é a prática que transforma as pessoas. Não é a letra. Você já fez vários cursos. E estudar ele apenas funcionou? Nem a palavra de Deus, nada. Tudo o que o cérebro não pratica é descartado. Já tem um sisteminha aqui na nossa cabeça. Ela não usa isso, eu vou descartar. Ela estudou isso, mas ela não usou, não praticou. Eu vou descartar. Isso aqui tá sem utilidade aqui dentro. Eu vou descartar. Isso é poderoso. Tudo, a fé precisa de ação. Tudo precisa de movimento. Tudo vai precisar de treino, de molde. E aquele cego, ele tava colocando a fé em prática. E ele viu o milagre depois. Diz que o tanque de Siloé era longe. Mas ele foi com fé. Então, se estar aqui na live, né, tá te trazendo esse alívio, imagina a hora que você mergulhar e confiar nele. Imagina você separando o tempo para ele. Se precisar acordar mais cedo, acorda mais cedo. Medita na palavra, levanta para orar, levanta a palavra, ora. Tenha mais tempo de qualidade com ele. Até lá no Café com Fé BH, tem no link da bio, tem o canal do Telegram. Tem vários áudios lá. Vai no início do canal do Telegram, todo dia escuta um áudio. Põe lavando vasilha, escutando um áudio. No trajeto do carro, escutando um áudio. Que Deus vai falar. Mas Ele vai falar a hora que a gente estiver parado para ouvir. Mas a gente tá tão movimentado, com tanta coisa para fazer, que não para pra ouvir. Porque não tem tempo. Mas tempo a gente sabe, né? Que, infelizmente, a grande verdade do tempo é que Ele é prioridade. Então, às vezes, tá faltando só parar pra ouvir um pouquinho mais Ele e agir a orientação que Ele tá dando. É simples, mas a gente complica às vezes as coisas, né? Esse alívio, ele pode se transformar em uma fonte de alegria. Porque Ele disse que aquele que bebesse da água da vida não teria mais sede. Ele falou para aquela mulher samaritana: quem beber da água que eu der para essa pessoa não vai ter mais sede. Então, se a gente tá tendo sede, se a gente tá perdido demais, se a gente tá muito confuso, muito desesperado, Ele é a fonte da água, gente. E isso não é uma historinha, não é uma palavra bonita. Tá disponível para quem quiser acessar e mergulhar. O que adianta a gente receber muito e não valorizar o que tem? Quem valoriza o pouco será colocado sobre o muito.
Deus fala que estávamos clamando por coisas que já estão disponíveis e precisamos acionar. E Jesus falou para essa mulher: grande é a tua fé. Eu vou mexer aqui na lista, anotei aqui. Eu vou mexer aqui na lista, não era o seu tempo não, mas eu vou acelerar o tempo por causa de você, uma mulher determinada. Uma mulher determinada faz coisas impossíveis se tornarem possíveis. Foi o que essa mulher fez. Ele mexeu na lista, pôs a cadeira. Não era essa hora não. Mas você foi tão ousada, tá tão determinada. Determinação, gente, move os céus. Que eu vou acelerar o tempo para você. E ela alcançou o milagre. Conforme a tua fé, você vai alcançar. E se a nossa fé é para comer legumes, a gente vai comer legumes. Se a nossa fé é para comer carne, nós vamos comer carne. Se a nossa fé é para ficar enfiado no buraco, no problema, a gente vai ficar enfiado no buraco, no problema. E vamos só atrair esse tipo de pessoa. Se a gente se revoltar, não é essa mesa que eu quero sentar em outra mesa de pessoas determinadas, de pessoas de fé. Porque eu acredito que se essas pessoas têm essa determinação, eu posso alcançar, eu só preciso, às vezes, me inspirar. E o próprio Deus levanta essas pessoas para a minha caminhada. O quanto isso também já não vai nos ajudar, vai adiantar a nossa vida, né? Tenho mudado muito, é uma delas, eu não desistir diante das batalhas. Cada dia estou mais na promessa que o Senhor tem na minha vida. Amém, Lúbia. Tenho inspirado muito como mulher de Deus e como profissional. Amém, Jaciane. Deus abençoe a palavra, me inspirei, você mais te admira. E me identifico muito, cada dia estou crendo mais na promessa. As batalhas são pesadas. Acho que vou aguentar. Determinação, hein? Olha a Deus, eu precisava ouvir isso hoje. O Telegram tem conteúdo muito bom, mas tem umas lives, tem uns áudios lá forte, né, gente? Tem uns áudios lá forte, hein? Ela vai falar, eu quero que te parar, que a Deus falou comigo. Então, agora começa a estabelecer as suas prioridades, né? Presta atenção na palavra de hoje, está falando de tantas situações de confiança, de dependência, de salvação, de força, de entrega. Verdade. Tenho muitas ganas de desistir de todo, nada está se ganhando como esperava. Então, gente, olha só. Caramba. Como vocês conseguem sair de uma live dessa aqui ainda reclamando, gente? Não dá não. Aí fica impossível do próprio Deus agir. Poxa, ele preparou uma live pra vocês, ele separou um Instagram pra vocês. Tem hora que eu pergunto, falei, Senhor, a tua palavra é tão grande. Por que só para as lojistas de moda feminina? Principalmente a hora que eu fico ouvindo muita reclamação. Eu fico, Senhor, será que eu tô... Isso também passa dentro de mim. Será que eu tô no caminho? Será que é isso mesmo que o Senhor quer? Que elas não valorizam. É assim mesmo, é comigo, é assim. Você vê como que é que funcionam as coisas. Então, olha o cuidado dele. E eu sei que não tá fácil, eu não tô na sua pele. Cada um tá vivendo um turbilhão. Mas ele sabe, porque ele vem na sua pele. Ninguém sofreu igual a ele não, gente. Ninguém sofreu igual a ele. O ser humano, quando ele transpira sangue, ele transpirou sangue no Getsemane. Tá no ápice do estresse, do nervosismo, sabe? Da preocupação. Jesus, ele sabe o que você tá vivendo. Se tá registrado aqui que é possível, se você não crê, não verá a glória de Deus. Foi o que ele falou com Marta. Ele falou, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E crer, agir, pronto, acabou. Não crer não é falar que crê. O que sai da nossa boca, mata. E se a gente estiver confessando essas coisas, então seja determinada. Para de olhar para o problema e olha como resolver esse problema. E outra coisa, gente. Na força do nosso braço, nós vamos vencer. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca o batismo com o Espírito Santo, que é o segredo. Sem o selo de Deus, a gente não vai muito longe. E pode até viver anos e anos e anos e anos, tá? Mas é o selo de Deus que vai garantir a nossa morada com Ele. É o selo de Deus que vai nos sustentar. E o batismo com o Espírito Santo está disponível para quem quiser ir buscar. E é o Espírito que ressuscitou Jesus daquele túmulo. É o mesmo Espírito que está disponível, o Espírito Santo, para habitar dentro de cada um de nós. Será que a gente consegue enxergar o valor disso?
Porque às vezes a gente acha que não é palpável, que a gente não tá vendo. A gente se entrega mais pelo que a gente tá vendo do que a gente não está vendo. E Paulo disse, não se atentais para as coisas que vocês estão vendo, mas para as coisas que vocês não estão vendo, porque as coisas que vocês estão vendo são passageiras e as que vocês não estão vendo são eternas. E Paulo ainda disse, eu rogo a Deus que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, com o culto racional. Racional, não é a emoção que move os céus. Eu fiz um post esses dias falando sobre a religião emocional, né? A menina ficou toda ofendida achando que estava falando mal de religião. Gente, é sobre ser humano, é sobre emoção. A emoção não vai nos levar a lugar nenhum. E está registrado aqui na palavra que não leva. É a determinação, é a revolta. Então, que o espírito de revolta e o de discernimento possa habitar em você para que você não ache que você está vendo coisas, mas Deus está te mostrando o que está acontecendo e está te chamando para tomar uma posição. Tem poder quem se posiciona. Tá? Tem poder quem se posiciona. Lava esse rosto aí igual ele falou com Josué. Josué, tá chorando aí, Moisés já tá morto. Moisés já tá na glória. Vambora, tem uma batalha aí na frente. Vambora lutar. Faz o ordinário que Deus faz o extraordinário. Eu creio que vou aprender mais e mais. Tudo será para a glória de Deus. É isso aí, tenho mergulhado. Show, gente. Tô vendo aqui que vocês estão mandando. Não sou legista, mas sou consultora de estilo. E ontem dei vontade de desistir e retroceder. Ontem, mas e hoje? Na verdade, e hoje? O que aconteceu hoje? Ainda vou contar a minha história. Vai, em nome de Jesus. Agora sempre os nossos ouvidos espirituais. Amém. Senhor, muito obrigada por essa manhã maravilhosa, pela tua misericórdia. Nós não somos dignos das preciosidades da tua palavra. O Senhor disse um dia na tua palavra que para os teus servos não jogarem pérolas aos porcos. Ó Senhor, nós não queremos ser esses porcos, não. Ajuda-nos a valorizar as pérolas que estão descendo do trono do Senhor sobre nós. Que presente esse momento. Que cuidado do Senhor. Ajuda-nos a cuidar também dos detalhes, assim como o Senhor tem cuidado de nós. Não tem faltado pra gente o que comer. Não tem faltado pra gente o que vestir. Foi só o que o Senhor prometeu. E que o Senhor venha nos dar unção, poder, discernimento, direcionamento para agir conforme o teu querer e a tua vontade daqui para frente. Desperta-nos do sono da morte. Senhor, passa de olhos em olhos que estão aqui nesse momento. Como o Senhor fez aquele lodo no chão. Faz esse lodo sobre o nosso ser. Pinga o colírio do Senhor nos nossos olhos. Como eu estava orando hoje pela manhã, o Senhor me fez ver o sol e pedir pela luz do sol. E o Senhor me fez lembrar da estrada de Damasco, onde uma luz ofuscante desceu sobre Saulo. Saulo achava que estava agindo a fé verdadeira. Mas no momento em que a luz do Senhor desceu sobre ele, trouxe a verdadeira visão. Senhor, eu clamo que aquela mesma luz venha descer sobre cada um de nós. Nós não merecemos, não. Mas nós clamamos pela tua misericórdia, para que essa luz venha abrir a nossa visão espiritual, venha abrir o nosso entendimento, venha colocar pureza nos nossos olhos, para que possamos enxergar o nosso ser como o Senhor nos enxerga. E que esse sol venha se transformar em uma tocha de fogo dentro do nosso ser, que a gente possa queimar o poder do Senhor para lutar as nossas batalhas e vencer cada uma delas, para que o teu nome seja honrado, seja glorificado. Aviva pessoas aqui nesse momento, e que não seja um momento de euforia, mas que seja de transformação. E que o Senhor venha nos manter invisíveis diante dos nossos adversários, porque Ele vai minar saindo dessa live. Ele vai tentar roubar essa palavra. E que quando essa pessoa ouvir alguém que vai falar algo, quando ela sair daqui, que é contra o que ela acabou de ouvir, que vai ser para que ela esqueça tudo que ela acabou de ouvir, que na hora o Senhor lance na mente dela que isso é uma distração, que isso é um engano, que isso é o ladrão tentando roubar a semente que foi plantada. Em nome de Jesus é o que eu profetizo e declaro um dia abençoado para todas nós, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém
e graças a Deus. Deus abençoe vocês, gente. Essa live vai ficar salva, tá? E quem quiser acompanhar o Café com Fé BH, esse Instagram aqui. E a gente também tem lives lá, tá? Segunda-feira, sexta-feira. Quando não dá, eu aviso. E tem também o canal do Telegram lá, no link da bio. Você pode entrar e tem vários áudios lá também, tá bom? Tem propósito lá, tem vários propósitos que a gente já fez, tá?